Oi, gente. Eu sempre acho que meu estúdio devia ser num carro, né? Eu vou falar sobre pecado. Eu tô muito interessada nos comentários e nas contribuições e realmente tenho aprendido com vocês. Vou falar sobre pecado. Quero contar uma história primeiro. Ah, eu estou aqui nos Estados Unidos há 26 anos. Então, há 25 anos, eu era adventista da Gema, tá? E um amigo meu, ele fez cópia de uma tradução de um livro chamado O Sábado em Cristo, que é esse livro que eu estou traduzindo e mandando para vocês toda semana. Depois que eu tiver completado todos os envios de todos os capítulos, eu vou fazer juntá-lo como um livro só e vou deixar nos nossos arquivos para quem quiser, tá? Mas por que eu tô falando nisso? Porque esse amigo lá de Recife, ele estava em São Paulo, ele encontrou esse livro, alguém traduziu e você viu que era uma tradução um pouco rudimentar, porque, nossa, há 25 anos ninguém tinha o Google Translator, não tinha essas ferramentas, né? Mas ele encontrou e ele fez cópias desse livro e ele mandou para a família, tá? Família de adventistas da Gema, tá? Tá falando aqui de gerações. Quando eu digo isso, não são o que vocês falam hoje, né? Adventista Nutella. Não, era adventista como eu, tá? E ele mandou para essas pessoas e alguns conversaram comigo. Eu já estava morando aqui, eles falavam de lá do Brasil, diziam alguma coisa e eu dizia, enlouqueceu, né? Aí esse meu amigo, que mora em São Paulo, ele mandou uma cópia para mim. Eu tenho muito carinho por ele é como um irmão pra mim, tá? Até hoje. A família dele toda. Mas mesmo assim, eu me senti ofendida, porque eu falei assim, eu não vou ler um negócio desse. Tá falando mal de uma coisa que eu sei que é verdade. Eu sei que a Ellen White é inspirada por Deus, e eu sei que o sábado eu tenho que guardar para ser salva. Nossa, não, isso é uma afronta. E eu peguei a cópia, sabendo que custou para ele dinheiro, custou tempo, custou dinheiro para colocar no correio, e eu coloquei no lixo. E eu me senti vingada, porque eu disse assim, isso é uma heresia que merece ir pro lixo. Passaram-se alguns anos, eu descobri as coisas da Ellen White, né? Inclusive, já falei para você que eu era diretora de escola sabatina e eu fui para minha primeira comissão, e nessa comissão passou um voto que tinha que ser revisitado todos os anos, e esse voto isso é numa igreja americana, tá, gente? No ano 2001. E esse voto tinha que ser repassado todo ano, mas era um voto que impedia que os livros de Ellen White pudessem ser citados de cima do púlpito, tá? Do lado da frente, da escola sabatina também. Mas se você fosse usar os livros de Ellen White, você não poderia usar o nome dela. Se você quisesse se referir a alguma coisa, que a gente se referia, porque eu não fazia uma abertura de escola sabatina sem antes mencionar Ellen White. Mas você falava uma autora americana, uma certa autora, jamais o nome dela. E isso me intrigou muito, e foi aí que eu comecei a pesquisar. Tá, agora eu sei que ela não é, agora eu tô falando em 2001, 2002, eu sei que ela não é uma autora que dá pra confiar, e tive acesso ao relatório Veldman, né? Acho que eu falei o nome dele certo, né? E aí eu fui para uma sinagoga, vocês sabem disso, porque eu achava que a lei é para ser guardada. Gente, eu sou melhor que Jesus.
Não, assim, Jesus veio para mostrar para mim que eu posso guardar a lei. É isso que a gente aprende dentro da Igreja Adventista. Sem entender o plano da salvação, de redenção, o que Jesus fez na cruz. E muito pior, sabendo que Deus me fez a sua imagem e semelhança, eu acreditava que eu só tinha corpo e alma. Então tudo meu é físico. Era físico, porque corpo e alma é uma alma vivente. Porque alma sem corpo não vive, corpo sem alma não vive, tá? Então eu era totalmente físico, tudo meu era físico. Então, para mim, pecado era simplesmente eu não fazer as coisas. Por isso que era tanta coisa, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, né? Então, voltando para o livro, eu estava já na sinagoga, realmente achando que eu estava agora sim cumprindo as leis, cumprindo inclusive o sábado para minha salvação. E eu fui até mais além, eu fiz alguns votos, gente, dentro da sinagoga, dentro do judaísmo. Eu fiz votos, eu fui uma nazarita. Eu fiz o voto do nazireu, que é o voto, vocês já sabem disso. Por 2 anos eu não cortei cabelo, não toquei nada da uva, não cheguei perto de cemitério, nem de ninguém morto. Então, assim, eu estava realmente seguindo a lei, porque achava que era isso, fazia parte, era para minha salvação. Porém, eu escutava algumas pessoas dentro da sinagoga dizendo que, apesar deles guardarem os mandamentos, que aquilo ali não era para salvação. E eu dizia, não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Como assim um sábado? Me convidaram para ir almoçar um dia de sábado num restaurante. Eu falei, quê? E foi uma briga dentro do carro. Eu falei, gente, sério, você acha que sábado é para salvação? Se bem que tinha alguns cristãos que iam para essa igreja também, né? Para essa sinagoga. E eu me sentia, nossa. Mas aí eu tive curiosidade e lembrei daquele livro. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu não tenho como comprar. Eu não posso pedir para ele de mandar de novo, né? Eu vou dizer para ele que eu coloquei no lixo. Mas eu comprei o livro. Era um livro pequenininho, capa vermelha. Era chamado O Sábado em Crise, porque era assim, foi as primeiras edições, era Sábado em Crise. É o livro do Dale Ratzlaff, que hoje eu traduzo para vocês, e o livro é chamado Sábado em Cristo. E é o mesmo livro, o mesmo conteúdo, ele mudou o título, porque na verdade o Sábado em Crise dava, não sei, eu gosto mais do Sábado em Cristo. Anyway, eu comprei o livro e eu tenho esse livro em casa ainda. E eu li, e eu tenho coisas anotadas nesse livro. Eu não conhecia o Del, mas eu escrevia coisas brigando com o Del, dizendo, não, isso aqui é ridículo. Tá lá escrito. E tempos se passaram, e aí eu continuei sendo legalista, continuei na minha imundície de tudo ser físico. É o que eu faço, o que eu não faço. Esse é o pecado, né? Eu não ia além disso, porque eu não entendia que eu também tenho um espírito. E foi por isso que Jesus veio. E foi por isso que Jesus pregou todas as normas e toda a lei na cruz. Está claro isso lá em Colossenses. Quando Adão e Eva morreram, eles perderam o que tinha de mais precioso. Eles morreram espiritualmente. Foi o espírito deles, que é a comunhão deles, é a ligação direta com o divino, com Deus. E esse espírito morreu no dia que eles desobedeceram. Deus não mentiu, ele falou, dia que você comer, você vai morrer. Eles morreram, e por causa disso, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Hoje em dia, ainda nascemos lá em Efésios, alguém mencionou que era Colossenses, acho que foi o Henrique,
É Efésios 2, que diz que nós nascemos na imundície dos nossos pecados. Imagina um bebezinho, né? Nascer na imundície dos pecados. Então, o que aconteceu na cruz é que Jesus tomou sobre si o salário do pecado, que é a morte, e ele não automaticamente salvou você. Ele criou uma opção para você. Você acredita que ele é o que tomou os seus pecados sobre ele. Você acredita que ele é Deus, que ele é o Filho unigênito de Deus e que ele foi dado como propiciação para o seu pecado, ao invés de você receber a pena da morte eterna, que é a separação de Deus eterna. Você tem condições agora em Jesus de ter uma vida eterna, ou seja, uma vida na presença do seu Criador, porque o contrário disso é a ausência dele. Mas até a ausência dele é presença de punição, porque você encontra também na Bíblia que lá inclusive Apocalipse diz que os ímpios, eles vão ser torturados no inferno na presença dos anjos, de Deus. Imagina. Então, assim, é muito sério, mas a gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito. O pessoal da igreja adventista, como eu era antes, não podem nascer de novo, porque eles não acreditam que tem espírito que precisa nascer de novo. Aí o que acontece? Lê e não entende. Lê e não vê. Então, gente, voltando para o livro, há 25 anos eu não via, eu não entendia, porque eu achava que tudo dependia do meu físico, do que eu fazia e o que eu não fazia. Eu não entendia que era o meu espírito que precisava nascer de novo. Quando eu me coloquei aos pés de Jesus e disse: não, Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero, porque o que nasce da carne é carne. Eu já nasci da carne. Eu quero nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito é Espírito. Então, Senhor, toma todos os espaços dentro de mim e que o Teu Santo Espírito viva em mim. Eu quero isso. E eu aceitei a Jesus como meu único Salvador, o propiciador dos meus pecados, aquele que morreu em meu lugar. E eu nasci de novo. E os meus olhos foram abertos. E agora eu leio a Bíblia e eu vejo o que tem lá. Não é simplesmente... ontem uma amiga mandou uma mensagem dizendo... Ela mandou um versículo lindo que ela tirou da escola sabatina. E essa outra amiga falou assim: nossa, olha o que eles estão ensinando agora. Eles falam que a lei foi... veio, mas veio uma coisa melhor ainda. Ele está falando que a lei era sombra, porque a substância que é melhor ainda viria, que é Jesus. Gente, eles pregando isso, mas eles não veem. Entende? Eu lembro quando eu ensinava a lição de escola sabatina sobre o tipo e o antítipo. Eu não entendia bolufas de pitivarina, não sei como é que fala, mas eu ensinava decorada e parecia até inteligente, viu? Mas eu não entendia porque não fechava a conta. Então, gente, hoje o Dale Ratzlaff faleceu faz 2 anos. Ele veio nesse nosso grupo aqui algumas vezes, conversou com a gente, eu traduzia conversa, claro. Ele é muito querido e foi ele que me chamou para trabalhar na Life Assurance, e que era um ministério que ele abriu, né? Que ele administrava. E ele me deu autorização para traduzir o livro Sábado em Cristo e todos os outros livros dele. E o próximo a gente vai colocar aí também para vocês, que é as doutrinas de seitas. Mas isso tudo para dizer, gente, é que a gente planta e o Espírito Santo convence.
algum dia alguém plantou uma semente e cada um é uma semente diferente. No meu caso foi um livro, a cópia de um livro. Eu gosto muito de ler e eles sabiam disso. Mas eu não sei qual é a semente que vai ser plantada no coração daqueles que vocês hoje entram em contato. A semente que foi plantada em vocês é diferente de todas as outras pessoas, né? Porque o que eu quero dizer é que, por exemplo, você sempre tem um versículo na Bíblia que foi aquele versículo que abriu o seu olho. Eu lembro que Júnior, ele tá aqui no grupo também, um versículo que abriu o olho dele foi o de 2 Coríntios 3, quando Paulo diz que enquanto seguimos as leis de Moisés, da velha aliança, existe uma sombra, um véu sobre os nossos olhos e nós não conseguimos ver. Só através de Jesus é que os nossos olhos são abertos. Aquele versículo foi que abriu os olhos dele. No meu caso foi Gálatas 3, início de Gálatas, quando fala sobre Sara e Agar com Abraão, as duas mães, a mãe da promessa e a mãe escrava, o filho da promessa e o filho do que Abraão fez, né? Das próprias mãos dele, ele resolvendo ajudar a Deus. Então ali foi que me despertou assim imensamente. Eu disse, meu Deus do céu, agora eu sei quem é minha mãe. E eu sei que eu sou livre, eu não sou filha da escrava, eu sou filha da livre, da mulher da promessa, da mulher que representa a Jerusalém Celestial. E quando eu fui lá na conferência, alguém falou que o que chamou a atenção foi o primeiro livro de Romanos. Eu esqueci o capítulo, mas é o primeiro livro de Romanos, quando ele fala que Deus, ele é o juiz, é justo e juiz, o justo juiz. E aquele ali foi que abriu os olhos dele. Então assim, cada um de nós vamos continuar lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque é lá que existe a verdade. A verdade está aberta para todo mundo que quiser conhecer dentro da palavra de Deus. Então, se você encontrar alguma coisa que chama a sua atenção, estude mais, pergunte e divida com as pessoas que você conhece, porque você não sabe qual é. Divida em amor, isso que eu quero salientar, tá? Não adianta confrontar, não adianta fazer piada, não adianta ser com hostilidade, porque isso não vai adiantar. O que adianta é você, com amor, dividir o que Deus tem colocado no seu coração, e a palavra de Deus não volta vazia. Eu queria falar isso para vocês hoje. Eu ainda estou no trânsito, vocês já viram, né? Vocês reclamam de trânsito aí no Brasil? Aqui nos Estados Unidos também tem trânsito sério. Então tá, fica com Deus.